Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 29 de junho. Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E também celebramos o dia do Papa. Mas aí no Brasil esta festa é transferida para o domingo seguinte, será dia 30. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Naquele tempo, quando Jesus chegou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele e disse: Senhor, meu empregado está em casa sofrendo muito de paralisia. Jesus respondeu: Vou até lá para curá-lo. Mas o oficial disse a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu também sou subordinado e tenho soldados sob meu comando. E digo a um: vem, e ele vem. E digo ao outro: vai, e ele vai. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Por isso, basta uma só palavra tua, e meu servo ficará curado. Jesus ficou muito admirado com a qualidade e a profundidade da fé daquele homem, e disse aos seus ouvintes: em verdade, eu vos digo, em todo Israel eu não encontrei uma pessoa com tamanha fé. Por isso muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão na mesa do reino com Abraão, Isaque e Jacó. E quanto aos filhos, aos herdeiros, eles serão banidos e serão jogados no inferno, no fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus então disse ao centurião romano: podes ir, e que tudo se realize de acordo com a tua fé. No mesmo instante, o servo daquele centurião romano ficou curado. Depois Jesus entrou na casa de Simão Pedro. Sua sogra estava doente com febre. Jesus tocou a sua mão e ela ficou curada. E levantou-se e imediatamente pôs-se a servir a Jesus. Ao cair da tarde, levaram muitas outras pessoas possessas de demônios para que Jesus as curasse. E Jesus as tocava e libertava do poder dos demônios. E assim se cumpria aquilo que o profeta Isaías havia dito: ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus convida a mim e a você a uma aventura espiritual, de mergulharmos na força da palavra de Deus. Porque a força da palavra de Deus é uma força viva. A palavra de Deus é uma vida, é uma força viva que tem o poder de rejuvenescer e de ressuscitar todas as coisas de acordo com a fé da pessoa. Na primeira leitura de hoje, do livro das Lamentações, nós vamos encontrando o povo de Deus relendo a sua história, relendo os acontecimentos da sua vida a partir da ótica de Deus. Então, relendo a sua história e fazendo um ato penitencial, eles reconhecem as suas infidelidades. Eles reconhecem que se afastaram do caminho do Senhor. E todas as vezes que nós nos afastamos de Deus e do seu projeto de vida, nós acabamos produzindo o mal e participando também do mal. Por isso, hoje no livro das Lamentações, as pessoas estão refletindo sua história e os acontecimentos e dizem: nossos pais pecaram. Estamos sofrendo as consequências das opções que os nossos pais fizeram. Porque realmente os filhos ganham pelos acertos dos pais. Os filhos sofrem pelos erros dos pais. Todos nós carregamos também as consequências das opções que os nossos pais fizeram no passado. Assim é a história das famílias, né? Cada filho e cada filha carrega também as opções que os seus pais fizeram, porque toda opção traz consequência. Então o livro das Lamentações está refletindo a partir da ótica da justiça divina e chega a reconhecer: nós pecamos, Senhor. Nós nos afastamos de Ti. Estamos colhendo aquilo que plantamos.
porque toda opção é um plantio. E eu sou livre para plantar, mas eu não sou livre para colher. Colherei aquilo que plantar. O Evangelho nos coloca novamente diante da força e do poder de Jesus. Ele desceu da montanha e ontem ele curou o leproso. Um leproso que confiou profundamente que Jesus tinha o poder e que a palavra de Jesus tinha o poder de curá-lo. E ele dizia: se tu queres, Senhor, tu tens o poder para curar-me. E Jesus diz: eu quero, fique limpo. E o homem ficou limpo. Hoje nós encontramos essa profissão de fé feita por um centurião romano, por um pagão, que soube que Jesus tinha retornado à sua cidade, Cafarnaum, e foi ao seu encontro para pedir a ele por um empregado seu, empregado e amigo que estava doente e sofrendo muito de paralisia. E Jesus diz: eu vou lá para curá-lo. Aqui começa então a profissão de fé desse centurião romano que a igreja tomou para si depois e nós utilizamos na missa. Eu não sou digno, Senhor, de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Porque quem disse isso aí foi este centurião romano. E é ele que diz: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu também sou subordinado, mas também tenho soldados que eu coordeno, e eu digo a um faz isto, ele faz, e ao outro vem, ele vem, ao meu escravo eu digo faz isto, e ele faz. Então, não precisa ir em minha casa, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Ele crê no poder da palavra de Jesus. Não é necessária a presença física de Jesus, segundo ele, mas na força da palavra de Jesus, porque Jesus tem a palavra poderosa. Jesus tem a vida na palavra, tem o poder na palavra. Jesus não tem somente o ensinamento, mas também ele tem a autoridade. Por isso hoje ele manifesta a sua autoridade sobre as enfermidades e também sobre os males. Por isso esse centurião romano, um pagão, vai chegar diante de Jesus fazendo uma profissão de fé belíssima e que Jesus vai dizer: em todo Israel eu nunca encontrei uma fé tão profunda. Por isso, agora Jesus faz uma sentença que vai doer no coração dos judeus vaidosos, daqueles que achavam que somente eles eram os eleitos, somente eles eram os santos, os justos, somente eles sentariam no reino dos céus por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus diz: não. Em verdade eu vos digo que muitos virão do Ocidente e do Oriente. Quer dizer, a força da palavra de Deus agora não é exclusivismo. Está aberta a salvação a todos os povos que creem no poder do seu Cristo, que creem no poder do seu Salvador, não mais vindo pelo sangue, não mais vindo pela tradição, mas agora pela fé. A fé acolhida, a fé professada, a fé proclamada. Por isso Jesus vai dizer: e eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão também na mesa do reino, junto com Abraão, Isaac e Jacó. E quanto aos eleitos, aos herdeiros, eles serão banidos, serão rechaçados e serão jogados no fogo do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, porque eles não acolheram, eles não creram, por isso também não serão mais eleitos. Depois Jesus entra na casa da sogra de Simão Pedro, que está adoentada, toca-lhe e ela fica curada. Imediatamente ela põe-se a servir Jesus, porque aquele que é curado por Jesus, aquele que é ressuscitado por Jesus, aquele que experimenta a força do encontro pessoal com Jesus, passa também a servi-lo. Jesus não fica mais indiferente na sua vida, uma realidade distante, fria, uma ideia, uma doutrina, não. A partir desse momento, Jesus se converte numa pessoa viva, a qual eu devo servir e quero servir. Por isso a sogra de Pedro se levanta e põe-se a servir a Jesus. E assim se cumpre a profecia de Isaías que diz: ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. Creiamos em Jesus. Reforcemos a nossa confiança nele constantemente. Constantemente dizer a Jesus: eu confio em ti, Jesus. E oremos nesse dia também pelo nosso Papa Francisco, para que Deus lhe conceda saúde e paz e que ele possa pastorear a igreja no mundo inteiro.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Paz e bem.